Bom dia a todos aqui do Pod Educando. Estamos aqui com mais um dia com essa equipe linda, aqui com o Pietro na técnica. Aí, ó. Estamos aqui com a Lívia me dando apoio moral aqui. Oi. E eu aqui, o Nicolas. Estamos aqui com a Juliana Rivabene, uma contadora excelente, fantástica, incrível, que vai nos trazer um pouco sobre Olá. essa área da contabilidade, ela também é advogada, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Pietro? Tu... Tudo bem, Lívia? Lívia. Tudo bem, Pietro? Agradeço muito o convite, adorei esse convite que eu recebi de vocês, estou muito feliz por estar aqui. Vamos tentar, né, dizer um pouco sobre a contabilidade, explicar um pouco o que é essa área tão fantástica. Bom, então, para a gente começar, vamos querer saber um pouco como foi sua história até chegar a ser contador e tudo. Se quiser explicar bonitinho. Bom, vamos dizer assim que eu nasci dentro do escritório, né? Porque meu avô já era contador. Eu literalmente nasci dentro do escritório, assim, porque meu pai trabalhava com ele, e minha mãe também começou a trabalhar com ele quando casaram. E aí, depois, o escritório passou para o meu pai, e aí eu fui crescendo ali, né? E tinha períodos que eu ficava com a minha avó, tinha períodos que minha avó estava viajando, eu ficava no escritório, então sempre ali mexendo em máquina de escrever, que vocês nem sabem o que é isso. Um monte de coisa assim, arcaica, jurássica mesmo. Mas ali eu fui, né? Não que eu fui pegando gosto pelo negócio, mas fui entendendo como é que a coisa funcionava, né? Mas a minha ideia sempre foi seguir para a área do direito. E aí eu fiz, nesse meio tempo, eu fiz técnico contábil, porque né, a gente ia fazer o segundo grau, tal, já direcionei para o técnico contábil. Depois eu fiz faculdade, fiz direito. E aí continuei trabalhando com advogado, como advogada e seguindo a área do direito, sempre, nunca deixando de lado a contabilidade, por exemplo, a época de imposto de renda eu continuava fazendo. Misturei muito, né, porque pode não parecer, mas o direito ele tem muito a ver com a contabilidade, porque a gente precisa entender de leis para fazer, para conseguir acompanhar, né, uma empresa e tudo mais. Então isso me ajudou muito, questão de contratos. Então fiquei trabalhando também muito nessa área. E aí depois de um tempo, meu pai faleceu e aí eu acabei assumindo de vez o escritório e estou aí já há 13 anos tocando à frente. Algo que eu fui descobrir recentemente é que contabilidade é uma profissão de humanas e não de exatas. Que todo Sim. mundo, às vezes, acha que é de exatas por ser contabilidade, conta, gestão de algumas coisas da empresa. Então, se você quiser explicar um pouquinho. Na verdade, assim, todo mundo pensa que contador é matemático, né? Ah, você faz a conta aqui porque você é contadora. Não, não é bem assim, não. O que acontece? A contabilidade, ela é focada na vida da empresa e não somente nos números da empresa. Então, a gente analisa fatos contábeis. Então, são fatos. O que aconteceu na empresa para ela ter aquele resultado? Então, o que ela comprou, o que ela vendeu, né, como que ela agiu com o dinheiro, mas não fazendo apenas cálculo, também estudando, entendendo aquilo. Então, essa é a melhor definição que a gente pode dar para um contador, né? Ele é um grande investigador da situação da empresa, né? Então, do dia a dia dela, o que ela faz, o que ela vende, como é que ela compra, onde que ela gasta o dinheiro. Então, essa é a real função da contabilidade, por isso que ela é uma ciência humana, não uma ciência exata, porque ela não vai ter uma exatidão nunca. Porque em certas situações a gente vai analisar um documento aqui, a gente tem que saber o que vai fazer com ele, o que ele representa. Então, isso não te dá uma exatidão, por isso que a gente não diz que a contabilidade é de exatas, principalmente por isso, porque a gente analisa fatos. Entendi, obrigada. Nós sabemos que você também é advogada, né? E como é que foi essa transição da advocacia para a contabilidade, que hoje trabalha mais como contadora mesmo? E por que essa transição toda? O que aconteceu aí no meio? Então, eu nunca deixei a contabilidade de lado, né? Mesmo quando eu estava atuando como mais na advocacia, apesar de eu não ter parado com a advocacia, porque a gente, você é aquilo e não deixa de ser, né? Então, mas aí com o falecimento do meu pai, eu acabei tendo que absorver, né, o escritório e meu irmão, ele era muito novo ainda, minha mãe ficou viúva, então eu absorvi aqueles clientes que já estavam na nossa carteira e falei, bom, agora não vou conseguir dar conta de fazer as duas coisas, né? Então, porque ou você faz bem feito,
ou não faz. Então, para não deixar nada pendente, eu resolvi enveredar mais de vez, né, definitivamente para a contabilidade. E a advocacia está um pouquinho adormecida ali, tá? Até uma hora que ela vai acordar de novo. Também, você sabe explicar um pouco para a gente quais são os desafios encontrados hoje na área da contabilidade? Bom, eu vejo hoje como o maior desafio, primeiro, você lidar com o excesso de demanda que nós temos. Então, nós temos, assim, a contabilidade raiz. Tem muito contador que, eu vou fazer, de repente, eu vou ser um pouco polêmica aqui. Tem muito contador que entende que a contabilidade, não, a gente não deveria fazer guias para o governo, por exemplo, guias de pagamento de impostos e tudo mais, que essa não é a função real da contabilidade, do contador. Pode até não ser, mas é impossível a gente separar uma coisa da outra. Tá? Se você for na faculdade, a gente não aprende, por exemplo, o que se faz no escritório mesmo. Não aprende emissão de guias de impostos, não aprende uma abertura de empresas, na prática, não aprende. Você aprende a analisar um balanço. Só que o balanço vem ali, já está tudo pronto. Como é que você chega naquilo, né? Como é que você chega... no balanço tem lá o pagamento de imposto. Como é que você chegou naquele pagamento de imposto? Isso também faz parte da contabilidade. Muitos contadores entendem que não. Então, existe um movimento até, né, não tão forte, mas existe um movimento de que o contador não deveria fazer essa parte mais burocrática, né? Mas é impossível a gente separar. Então, o que eu vejo hoje em dia é que o que mais está pesando na nossa área realmente é essa questão burocrática, que ela é muito grande. O governo cada vez criando mais exigências, mais declarações, mais informações, cruzamentos de informações que eles querem arrecadar, né? O governo quer arrecadar os impostos de toda maneira para evitar a sonegação. Ele está criando uma malha de informações muito grande. E o contador está ali no meio. O contador está no meio desse vendaval, desse furacão imenso, né, tentando atirar para todos os lados. Então, eu acho que isso hoje é de maior dificuldade. A gente conseguir respirar no meio de tudo isso e conseguir organizar e ter um apoio também do governo, sabe? Um apoio de olhar para nós e ver que nós somos importantes para toda a economia brasileira, para toda a economia do mundo, né? O contador ele é importantíssimo. Então, ele olhar para a gente não como alguém que vai só entregar as guias, entregar as coisas, não, olhar para a gente como um parceiro, né? Então, eu acho que falta isso. Então, eu vejo hoje como o maior desafio da contabilidade é essa, a gente colocar essa imagem de parceria também para o governo. Por exemplo, nós temos a Receita Federal que ela dá um monte de exigências para a empresa. Só que quem é que está recebendo essa exigência da empresa? É o contador. Então, ele não vê o contador como parceiro, é a empresa que tem que fazer. Só que, por outro lado, a gente está ali, no meio. Então, o empresário não quer pagar imposto, só que o governo cobra imposto. A gente manda a guia para o empresário, e o empresário fala, não, mas dá para diminuir? Não dá para diminuir. Mas eu estou pagando muito. Então, a gente fica ali na corda bamba, a gente não tem o apoio do governo que a gente deveria ter, né? No sentido de facilitar, de dar prazo, diminuição de multas, porque você deixa de entregar uma declaração, às vezes, por uma falha do sistema, uma falha de internet, alguma coisa assim, as multas são altíssimas. Então, essa pressão é muito grande. Então, eu vejo esse o maior problema hoje. E uma coisa muito complicada é que também é uma profissão em si que a gente não vê muito falar sobre. Eu acho que é uma profissão que ela ficou um tempo assim meio estabilizada, né? Nós tivemos um boom de universidades com direito, com engenharia, né? Com várias outras profissões e a contabilidade meio que ela foi ficando de lado, mas agora não. Agora eu estou vendo um crescimento, até mesmo por causa desse monte de obrigações que estão surgindo, essas novas obrigatoriedades das empresas. Então eu estou vendo aí um ressurgimento da profissão. Tem muitos jovens tem muitos jovens aí entrando no mercado de trabalho, o que leva também a uma falta de preparo, né? Infelizmente. Então, também é um problema, mão de obra qualificada. Sim. Nesse meio é difícil porque você sai como eu falei, a faculdade ela não evoluiu nesse sentido, no sentido do prático da coisa, ela não evoluiu, então a pessoa sai da faculdade sem uma prática. E aí vai procurar um emprego, o escritório não tem nem tempo de ensinar. Esse é um grande problema,
O escritório não tem tempo de ensinar por causa daquela situação que eu falei. Muita de prazo. demanda de coisas, então eles não conseguem ter É. tempo de fazer o estágio dos mais jovens de agora. Exatamente. A gente vai chegar, vai ter que parar, vai ter que ensinar. Às vezes vão haver erros, lógico, a pessoa está aprendendo. Sim. E isso é uma dificuldade muito grande para os escritórios e para quem está entrando no mercado de trabalho. Então, o que eu sugiro para se alguém quiser seguir essa área, foca numa qualificação. Está fazendo a faculdade, procura curso prático. Vai fazer estágio desde o primeiro ano, entendeu? Não se preocupa assim tanto, mas eu quero ganhar X. Às vezes ganhar um pouco menos, você está fazendo estágio, está aprendendo, às vezes é melhor, porque você vai sair com um conhecimento muito maior do que aquele que não fez. E com uma capacidade muito maior. Você pode abrir escritório, você pode trabalhar numa empresa, você pode trabalhar num próprio escritório, um escritório, né, de terceiros. Mas você tendo experiência, já é, assim, eu digo que 80% do caminho feito, porque é muito, muito bom. Aproveitando esse crescimento da área, explica pra gente aqui um pouco sobre o que é contabilidade, o que o contador faz em geral. Então, o contador, como eu falei no começo, ele analisa contas, né? Então, ele analisa o quê? Aqui nós temos esse ambiente aqui, foi comprado essa peça. Essa peça aqui, ela teve que sair o dinheiro dela de algum lugar, certo? Então, quando saiu o dinheiro dela, né, o dinheiro da peça saiu da conta geralmente é banco, antigamente a gente tinha uma conta chamada caixa, porque você lembra não sei se vocês já viram o filme Caixa Registradora, aquelas caixas registradoras de bar e tudo mais? Então, era o caixa da empresa, né? Agora não tem mais isso, agora é tudo banco, tudo Pix, mas saiu de algum lugar esse dinheiro então eu tenho que analisar de onde que veio o recurso para comprar isso daqui, e de onde foi comprado isso daqui. Então, nós temos várias análises. O copo, a mesma coisa, a mesa, a mesma coisa. Então, basicamente, a contabilidade começa por aí. Mas, além disso, nós temos toda a análise financeira da empresa também, nós podemos fazer, né? Aí tem contadores que trabalham mais para o lado financeiro mesmo, de análise de banco mesmo, outros que trabalham mais para o lado de análise de notas fiscais. Então, aí depende muito da vertente que o contador prefere trabalhar, mas nós conseguimos, a ideia é que nós façamos tudo isso, né? Então, analisar vendas, analisar compras das empresas, analisar como que isso entrou, de onde que saiu o recurso para aquilo, né? Para aquela compra poder ser concluída. Se foi pago à vista, se foi pago a prazo. Se foi pago a prazo, quanto tempo a empresa precisa, vai ter para pagar aquela conta, aquela compra que ela fez. Se ela vai pagar a prazo, como que ela vai conseguir o dinheiro para pagar, fazer aquele pagamento? Porque uma coisa é você pagar alguma coisa à vista, outra coisa é daqui 90 dias. Daqui 90 dias você vai ter esse dinheiro? Você vai ter esse recurso? A gente tem que dar um apoio para a empresa tem que saber como que ela vai lidar com esse valor todo que ela tem a pagar. Então, isso o contador faz. Além de toda a parte burocrática que eu falei, né? Que é abertura e encerramento de empresas, regularização nos diversos órgãos, a controle de impostos. Então, tem uma gama enorme de trabalho para o contador. A gente tem muita coisa para fazer e é bem importante. É uma pergunta muito legal também de se fazer. Como foi para você trabalhar com a contabilidade durante a pandemia? Que foi a entrada do home office, então sair de todo mundo dos escritórios, ir presencialmente com seus próprios clientes e ter que fazer reuniões online com eles e tudo. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante, porque na verdade, eu tive assim... eu não vou dizer que eu tive uma inspiração, mas eu tive uma vontade muito grande de partir para o home office já em 2018. Né? A pandemia veio em 2020. Então, em 2018, eu já comecei a me programar, porque eu morava em São Paulo, o escritório toda a vida foi em São Paulo, desde a época do meu avô, ali no Tatuapé. E só que por questões, né, de uma série de problemas, o funcionário demorava muito para chegar no serviço, era trânsito e tudo mais, eu comecei a programar, né, a entender como é que era o home office e convenci, né, o meu pessoal de trabalhar assim, porque até então eles estavam meio resistentes. E a partir de 2019 nós começamos no modelo home office. E começou a dar muito certo, né? Foi muito bem, todo mundo se adaptou muito bem, muito tranquilo. Tá? Nessa época eu me mudei para Mogi, eu trabalhava em Mogi. E tinha um pessoal que trabalhava aqui em São Paulo, outro que trabalhava em Atibaia. Então, a gente conseguiu se organizar bem. Aí, 2020, estourou a pandemia. Então, com relação ao home office em si, eu já estava habituada, né? O que veio de dificultoso na pandemia foi realmente lidar, primeiro, com a ansiedade geral, né, minha mesmo, porque também
fechou a empresa. E aí, como é que eu vou fazer? Porque eu trabalho, eu dependo da empresa. Se a empresa fechar, não tiver dinheiro para me pagar, como é que eu vou viver? Primeiro medo foi esse. Aí depois, lidar com a ansiedade dos clientes, porque os clientes não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar, como iam gerenciar os empregados, como que iam controlar as contas a pagar e tudo mais, porque de repente você está ali, né, como eu falei, você tem que ter uma programação, a empresa tem as contas para pagar no futuro, mas de repente fecha as portas, e aí? Alguém tinha uma reserva de caixa? Esse foi um problema muito grande para muitas empresas que fecharam, que é uma outra coisa que a gente trabalha muito em cima disso, né, de ajudar a empresa a entender a necessidade disso. Né? Eu não dou dinheiro para a empresa, mas eu faço ela entender a necessidade de como se organizar para conseguir ter uma reserva. E na pandemia foi muito importante. Quem não teve reserva acabou fechando as portas mesmo. Então, isso... o maior desafio foi esse, né? Foi auxiliar os clientes a conseguir lidar com isso. Nós tivemos, né, os empréstimos do governo, liberação de recursos e tudo mais, que ajudou a segurar, mas aquela ansiedade de você ficar ali acompanhando, nossa, vai fechar, não vai fechar, vai abrir, daqui 15 dias abre, não abre, e o pessoal me ligava, era o dia inteiro, a gente o dia inteiro no telefone, o dia inteiro se atualizando com legislação. Então, eu nunca falei tanto de direito do trabalho também do que naquela época. Também foi a época que eu mais consegui mesclar as duas profissões ali. Para vocês também acha que na época que começou a pandemia, começou a chegar mais cliente para você com o desespero da questão de fechada de empresas e tudo? Sim, apareceu bastante. Assim, fechar a empresa mesmo. Eu tive um cliente, graças a Deus, que fechou, mas ele já era idoso, ele já estava pensando em fechar mesmo há um tempo. Aí veio a oportunidade, falou, não, agora eu vou fechar, né? Foi o único que fechou. Mas, assim, muitas empresas abriram, por incrível que pareça. Abriram muitos MEIs. Sim. Porque muita gente perdeu o emprego. E aí, qual que é o caminho, né? Que a pessoa pensa, não vou deixar de ser CLT, vou virar PJ, vou empreender. Isso também é um grande desafio para o contador, que é fazer esse empreendedor que deixou o CLT virar a chave, porque é diferente. Quando você tem uma empresa, a sua visão tem que ser totalmente diferente. Você não vai receber na medida que você trabalha como um empregado. Né? Você trabalha 8 horas, você recebe por 8 horas de trabalho por dia. Não é assim. O empreendedor ele vai trabalhar ali 20 horas, às vezes não vai dormir, às vezes vai trabalhar 24 horas ali pensando, tudo isso é trabalho, e ele vai demorar muito para ter um retorno. Então, isso na pandemia teve um boom de microempreendedores abrindo. Ao mesmo tempo, muito depois, 2 anos depois, muitos fecharam porque não conseguiam sustentar, porque não tinha essa viradinha de chave, não conseguiam entender como é que faz uma gestão, que é uma outra função da contabilidade, né? Auxiliar essas pessoas que estão aí começando e sem base, sem saber como fazer. Hoje em dia você tem um Instagram, né? Que você conta sobre a sua vida pessoal e é bem movimentado em relação ao trabalho. Como foi esse estalo para... Bom, vou começar o Instagram agora. Como é que foi essa assim, ideia? O Instagram já tinha muito tempo, mas era parado, né? Era aquela coisinha, postar foto de filho e tudo mais, né? Mas só isso. Mas aí na pandemia eu falei, não, agora o negócio, né, vai ter que ser online, porque estava todo mundo no celular, todo mundo no computador, não tinha como fazer uma coisa, né, nada presencial mais. Então eu falei, bom, vou começar a colocar meu conteúdo, né, falar do meu trabalho e tudo mais aqui, porque eu tenho que mostrar as caras, né? E é que nem Coca-Cola, né? Até a Coca-Cola faz propaganda, que aí sou eu, né, para não falar da minha profissão. Então, eu tive que reinventar esse lado, né? Começar a fazer vídeo. Gente, no começo era muito difícil. Levava 2, 3 horas para fazer um videozinho de 1 minuto. Era muito complicado. Mas, assim, foi aprendendo, né? A gente vai fazendo. A gente tem que saber fazer as coisas acontecerem. Não tem jeito. Querendo ou não, na pandemia foi onde todas as empresas e tantas pessoas, né, que é a própria empresa, ter que se acostumar com esse novo normal, de tanto como home office, como as publicidades dentro das redes sociais. Então, tem que se mostrar o que você faz e começar a se vender mais. Então, Sim. Foi algo que começou a crescer muito, exponencialmente agora. Eu particularmente, eu sou muito fã do home office. Infelizmente, não foi um modelo que pegou no Brasil.
E não é de agora, né? Eu sei que meu marido ele fala que há 20 anos atrás ele trabalhou numa multinacional e tentaram implantar o home office na época, não deu certo também. Então é uma cultura, né? Uma mudança de cultura que a gente, apesar de ter vivido um ano nessa cultura, as pessoas, a maioria não se adaptou, não pelos empregados em si, porque eu percebo que muita gente prefere o home office, porque você tem, né, aquele problema de deslocamento acaba. Mas as empresas em si, né? E contabilidade é uma outra questão, né? Aí o home office para contabilidade. Eu me adaptei por quê? Porque eu já tinha processos, já tinha uma organização interna, eu já tenho a minha equipe a mesma de sempre. Então, para eu pensar, por exemplo, em pegar um empregado novo, um funcionário novo ali no meu negócio, eu vou ter que pôr presencial para ensinar, porque eu não tenho como ensinar à distância. É muito mais difícil, né? Uhum. Então, eu vou ter que pôr num período presencial e tudo mais. Apesar de ser muito favorável, eu entendo que, em certas circunstâncias, é difícil manter o home office. Mas eu acho assim, é tudo questão de adaptação. Se a gente conseguiu se adaptar um ano, por que voltar, né? Por que voltar ao que era antes? Sim. Então, eu sou muito favorável ao home office. E eu acho que seria muito bom se continuasse muitas empresas home office para trânsito, para poluição, para uma série de fatores aí, eu acho que seria benéfico, mas não é o que aconteceu. No Brasil não pegou. Ficando aqui no home office, nós sabemos que você tem 2 filhos, né? Eu Sim. sou um deles, Sim. inclusive. Minha mãe aqui. E como é que foi adaptar o home office, o Instagram, a vida de casa, dona de casa, filhos com o EAD? Como é que foi tudo isso? Bom, eu acho que, assim, você pode falar um pouquinho mais de mim, que às vezes eu ia fazer vídeo ou reunião, eu fechava a porta e falava, ninguém me chama, pelo amor de Deus. Falando, não queria saber, porque eu falava, não tem jeito, eu tenho que fazer, né? E estavam os dois em casa. Era televisão Sim. o dia inteiro, DPA o dia inteiro, né, no meu ouvido. Eu falava, não, agora vamos baixar o volume, que agora a mamãe vai fazer uma reunião, a mamãe vai fazer um vídeo, vou fazer alguma coisa assim. É aquele negócio, a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que equilibrar as coisas. Nem sempre tudo vai sair perfeito, não tem jeito. Uma hora a gente um pratinho vai cair, ou outro. Mas a gente vai levando do jeito que é possível, né? E não tem, mãe é isso, né? A gente tem que se adaptar e organizar e adequar tudo da melhor maneira possível. Mas eu acho que a gente conseguiu tirar de letra, né? Eu acho que deu, né? Você que pode dizer melhor. Foi bem complicado, realmente. Ainda é. Foi um período difícil. Eu acho que ainda as empresas ainda estão tentando se organizar, ainda com muitas empresas tentando se organizar ainda por causa disso. 4 anos depois a gente ainda sofre umas consequências aí. Muita gente perdeu muita coisa. Mas, de tempos em tempos essas coisas acontecem, né? Infelizmente, são coisas que a gente tem que estar sempre preparado. Por isso, a importância de ter uma contabilidade regularizada. Ter um fluxo de caixa bonitinho, né? Estou falando aqui um termo mais técnico, quem for de empresa vai entender. Ter uma reserva, né? Uma poupancinha, porque você não sabe o que vai acontecer. A pandemia foi ótima para mostrar isso. Mostrou para todo mundo, né? Como a necessidade de você conseguir gerenciar o seu dinheiro dentro da sua empresa, também ter uma reserva para os seus funcionários, né? Porque você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Exatamente. É porque a folha de pagamento é a primeira coisa que tem que se preocupar, a folha de pagamento e impostos. E aí, lógico, você tem fornecedores, né? Que são quem fornece, quem vende o material para a empresa revender. Você tem aluguel, água, luz, telefone. Então, a gente teve alguns ajustes, né? Por exemplo, os aluguéis. Muita gente conseguiu negociar aluguel, aumento de aluguel, que teve, né, muito problema aí de renovação de contrato. Então, a gente teve muita gente, a empresa renegociando isso. Nós tivemos as contas de luz, de água, que deram uma segurada aí nas cobranças, né, as concessionárias seguraram as cobranças. E nós tivemos aí um subsídio do governo também na questão do salário dos funcionários, porque o governo conseguiu manter pelo menos metade do salário dos funcionários, de acordo com alguns critérios. Então, foi todo mundo se ajeitando, né? Quem tinha um fôlego maior, conseguiu segurar mais. Quem não tinha, teve que se apertar, pegou empréstimo, teve muita coisa aí. E, graças a Deus, como eu falei, da minha carteira, só um cliente que fechou, mas porque ele já estava aí no caminho, né, do fechamento da empresa mesmo, já há algum tempo. E por causa da pandemia em si, nós tivemos grandes problemas. Só mesmo aquele nervosismo que foi aquele período. Sim.
Agora vamos sair um pouquinho do passado, né? Que a gente Sim. aprende com o passado para mudar nosso futuro. Então, ultimamente, como é que está o mercado de trabalho da contabilidade nos dias atuais? Então, o mercado de trabalho eu acho que está bem aquecido. Apesar dessas questões, como eu falei, de falta de preparo, né, do candidato, mas eu acho que está muito aquecido o mercado, principalmente porque os escritórios estão tendo muita obrigação para cumprir, muito trabalho, a gente está assim bem apertado. Então, é um mercado que tem uma condição de crescimento, mas precisa ter um preparo. O aluno que quiser, a pessoa que quiser seguir essa área, ela precisa se preparar, ela precisa procurar como eu falei, um estágio, né? Procurar conhecer a área, fazer cursos mais técnicos, não voltados para teoria, mas voltados para a parte técnica, prática. É importantíssimo porque isso faz muita falta. Tem muito escritório fechando, mas por quê? Porque não está se adaptando à nova realidade nossa. Inteligências artificiais, né? Que estão aí crescendo demais. Já era uma projeção, esse fechamento de escritório já era uma projeção desde a época que meu pai morreu. Quando meu pai morreu, em 2010, foi quando começou a parte de digitalização dos documentos. Então, até então, nós tínhamos documentos em papel, físicos. Então, era muito aquele contador que antigamente era até chamado de guarda-livros, né? Porque ele tinha tanto livro no escritório que era chamado de guarda-livros. Então, assim, a gente era só papel. Então, você pegava o papel, o que está no papel, você olha, você coloca no livro. Maravilha. Aí, de uma hora para outra, surgiu a nota eletrônica. A nota eletrônica já foi, assim, um grande salto da tecnologia na nossa área, porque ela traz informações que o papel não traz. Então, porque o papel você coloca qualquer coisa no papel, né? Então, a pessoa pegava ali, colocava qualquer rabisco na nota fiscal e passava. A nota fiscal eletrônica não acontece isso. Então, com isso, muita empresa teve que se organizar, se mexer mesmo, trabalhar mesmo, para fazer a coisa girar, porque é muita informação. E com isso, gerou uma grande base para o governo poder fazer as fiscalizações, que até então ele dependia de pessoas fiscais, né? Pessoas que fossem até as empresas para olhar os livros, para olhar as notas em papel. Aí, com a nota eletrônica, não. Bate no computador, o computador verifica lá, tem lá o algoritmo dele, já, olha, está aqui o erro. Então, isso já foi um grande marco na nossa área, na contabilidade. E, a partir daí, quem se adaptou é quem soube lidar com a parte eletrônica, né? Quem soube trazer essa novidade para dentro do seu setor, foi trabalhar com computador, com programas de informática cada vez mais avançados, né? Mais preparados para isso e tudo mais. E, a partir daí, as informações vão só crescendo. Então, o que eu oriento o mercado está aquecido, o mercado ele tem um bom potencial ainda de crescimento, mas tem que saber computação, TI. Então, não é fácil, não é uma coisa assim que você vai só depender da contabilidade da aula da faculdade só. Querendo ou não, agora a contabilidade, se você já disse que quando você começou, na faculdade já não explicava tudo o que você precisava, agora ainda mais, né? Porque não só na contabilidade, como em várias outras profissões, a tecnologia está entrando totalmente. Então, você, para conseguir entrar na área que você quer, você tem que saber princípios básicos da tecnologia e usá-las ao seu favor, como a inteligência artificial também. Sim, precisa. Na nossa área, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela vai fazer aquilo que 10 empregados faziam antigamente, que era apuração de impostos, por exemplo. Hoje eu consigo ter um só fazendo, porque o computador ele faz tudo isso. Então, a inteligência ela veio para facilitar. Por outro lado, né, acaba fechando emprego, né, empregos para 10 pessoas, né? Então, por isso que eu falo, vocês precisam, quem quiser seguir a área, precisa se atualizar cada vez mais, porque é um mercado que é promissor? Só que o funil é grande. O funil é muito grande porque a empresa ela não tem tempo para ensinar, o escritório não tem tempo para ensinar, então a gente precisa de pessoas que estejam aptas a trabalhar, estejam com fôlego, porque não é fácil, né? Preparados para a pressão também, porque é uma pressão muito grande. Você lidar com o dinheiro do outro é muito, muito complicado, né? Então, você tem que gostar de pressão e é um funil, né? Tem potencial? Tem, mas tem que saber enxergar onde que está esse potencial e ir atrás e correr atrás. Você acha que ultimamente tem muito risco da inteligência artificial tomar, por geral, essa área da contabilidade?
Eu acho que tem um risco para tomar para quem não se preparar mesmo. Porque, assim, você nunca vai ter uma inteligência artificial que vai substituir o ser humano no aspecto humano. A contabilidade, ela é humana. É humana. Então, você precisa daquele contato humano, sabe? Eu posso ter um relatório lindo, maravilhoso, gerado por uma inteligência artificial. Se eu não souber interpretar e passar aquilo para o meu cliente, não vai ter jeito. Nenhum computador vai fazer isso. Ele vai trazer assuntos técnicos. Mas o assunto humano, olhar para o cliente, olhar a situação dele, analisar, olha, a gente pode ir por esse caminho. E aí sim, utilizar a inteligência artificial para direcionar para esse caminho, aí sim. Então, é esse olhar humano que precisa ter e precisa manter, ele vai ser mantido. Então, por esse lado, eu não vejo que a contabilidade vai acabar. O que vai acabar é com aquele contador extremamente técnico que não faz mais nada e acha que é só apertar o botão e está tudo pronto. Isso sim tem uma tendência de diminuir nessa parte. Faz sentido. Sim, é o que minha mãe sempre me fala, assim, que não adianta você só ter o diploma da faculdade, você tem que buscar tudo para você aperfeiçoar mais na área que você quer seguir sempre, porque toda vez o mercado vai estar mudando, todas as coisas vão estar mudando, principalmente agora com a tecnologia, está Sim. cada vez mais avançando, então a gente tem que sempre estar de olho para saber como ela pode nos ajudar, e se a gente não saber usar ela, ela vai nos atrapalhar. Sim, quando, por exemplo, a tecnologia está avançando muito rápido, muito rápido. Eu, quando comecei no escritório, já tinha computador. Não sou tão velha assim. Já tinha computador. Mas era um computador, assim, que se eu for falar para vocês como que era o computador, vocês não fazem peça de museu hoje em dia. Mas já tinha. Mas era uma coisa, assim, que ainda a gente fazia tudo muito manualmente. Então, eu fazia o computador uma mísera parte do serviço, o resto era tudo datilografado, no papel e tal. E os livros eram manuscritos, né? Os livros de registro de notas e tudo mais, é tudo manuscrito. Então, e aos poucos foi evoluindo, mas levou um tempo para essa evolução. Aí, nós chegamos aí por volta de 2000, entre 2000 e 2010, que começou a vir realmente essa questão da nota eletrônica, deixou de ser aquele talonário de notas, que vocês também não sabem o que é isso, mas, né, depois vocês pesquisam o que era um talonário de notas. Era tudo um talãozinho, assim, que a gente ficava tudo preso, com nem um caderno. E mudou, virou nota feita pelo computador. A partir daí, a coisa deslanchou. Então, nós temos aí 15 anos, jogando alto 20 anos aí, de um boom de tecnologia que quem estava lá atrás foi difícil acompanhar. Então, a gente teve que... bom, para essa geração nova é ótimo, porque vocês já estão habituados com tudo isso, Sim, né? sim. Vocês já estão entrando na fase da inteligência artificial, então já é uma coisa bem mais tranquila de vocês lidarem. Agora, para a gente que é mais da antiga, a gente teve que se adaptar, mas está sendo muito rápido, as coisas estão surgindo assim, numa velocidade muito grande. Sim. E recentemente aconteceram muitas mudanças. A gente está chegando na época de imposto de renda. Essa época Fatídica. intensa, corrida. Corrida. E aconteceram recentemente muitas mudanças no imposto de renda, né? O que mudou recentemente? A gente teve aí também a questão da inteligência artificial, também entrou para o imposto de renda. Nós tivemos a fase do papel, a declaração feita em papel. Depois passou para o computador, os programas foram evoluindo, agora nós temos o programa. O programa em si, ele não mudou, ele mudou o layout, não mudou tanto a forma como a gente preenche, né? A declaração de 20 anos para cá, não mudou tanto a forma como a gente preenche. O que mudou é que como a Receita tem muita informação, então ela consegue analisar muito mais fácil, muito mais rápido se você está escondendo alguma coisa, se está colocando alguma coisa a mais, se não está batendo. Se tem algum detalhezinho que não bate, aí ela já retém aquela declaração. E isso facilitou, mas ao mesmo tempo dificultou. Por quê? Porque nós estamos vendo erros que não deveriam existir. E a gente está lidando aí com uma situação que a gente não tem como conversar se não for assim por meio do computador. Então, por um lado, a tecnologia facilita muito, por outro lado, fica mais complexo. Então, segura o gancho de imposto de renda por um tempo. Tá bom. Já voltamos a falar sobre um isso. pouquinho, tem uma leve pausa aqui e obrigado até agora quem assistiu.
Oi, gente, estamos de volta aqui agora. Como a gente estava falando antes da pausa, a gente estava falando sobre imposto de renda, tudo, as recentes mudanças dele. E uma curiosidade que me veio na hora que você estava contando é sobre que o começo do imposto de renda tinha papel ainda, tudo. Tia. Então, onde surgiu o imposto de renda, assim, qual foi a necessidade, acho que do governo, né, de querer colocar ele? Sim, o imposto de renda é uma modalidade. Imposto, quando a gente fala em imposto de renda, é um imposto, né, que é pago sobre o rendimento das pessoas. Então, tudo aquilo que você recebe por troca do seu trabalho, seja ele para o trabalho para uma empresa, ou trabalho como profissional liberal, como autônomo, né, um médico, por exemplo, que trabalha só para ele não trabalha para uma empresa, mas ele recebe dos pacientes a consulta. É uma renda. Então, tem um imposto a ser calculado sobre aquela renda. Tanto as empresas têm, quanto as pessoas físicas, as pessoas, né? As pessoas têm também. Só que as empresas, a apuração é diferente, tem uma série de cálculos para fazer, e das pessoas a gente tem, em algumas circunstâncias, quando você trabalha diretamente para uma empresa, registrado numa empresa, você tem um desconto já que essa empresa já faz, ela vai pagar o seu salário, só que ela vai tirar uma parte do seu salário para pagar esse imposto e o INSS, mas ela já vai tirar uma parte e vai repassar para o governo. Por que o governo faz isso? De repassar, tirar uma parte? Porque ele não confia em você. Ele acha que você não vai pagar o imposto dele. Digamos assim, né? Falando diretamente. Então, é uma forma do governo garantir que ele vai receber aquele imposto. E aí, na hora de fazer, nessa época, entre março, abril, que agora estendeu até maio, nós temos a declaração. A declaração, o que é? Um resumo do que aconteceu na sua vida durante o ano. Então, por que é importante as pessoas terem consciência do que é declarar, como declarar, mesmo que elas não façam, mesmo que elas queiram contratar uma pessoa para fazer, mas elas têm que ter essa consciência e saber fazer, porque elas têm que saber o que vai na declaração, como é que pode se organizar com relação a documentos. É importante ela ter uma pasta em casa organizando toda essa documentação, isso facilita muito, tanto para ela quanto para o profissional que for fazer. Então, isso faz uma diferença enorme. E isso as pessoas não têm essa consciência, não têm essa prática no dia a dia. Vai fazendo, vai empurrando com a barriga, e vai, acabou o ano. Aí quando chega na. Nossa, eu tenho que fazer. Por que todo mundo deixa para a última hora? Por causa disso. Porque se você tem uma pastinha organizada na sua casa, você pega no primeiro dia, já vai fazer, já aceita, já faz, já está tudo organizado. Agora, só de você pensar, nossa, eu tenho que ir atrás de tal documento, eu tenho que ir lá, tenho que ver, não sei o quê. Hoje não dá, amanhã não dá, não sei o quê. Quando você vai ver, ficou para a última hora. E é um risco deixar para a última hora. Pode cair a internet, pode dar um problema no seu computador, ficar sem luz. E tem multa, né? Se não entregar, quem está obrigado a entregar, tem multa. Hoje, nós temos a obrigatoriedade da entrega a partir de R$ 30.000 no ano. Então, quando você tiver um salário, tiver um rendimento acima de R$ 30.000 no ano, você já se torna obrigado a entregar. E aí, muita gente está entrando nessa. A gente vai ter uma tendência de diminuir um pouco, porque esse valor foi atualizado, mas muita gente tem que fazer a declaração, né? Isso é uma prática que deveria ser mais difundida dessa organização. E aí, a gente teve aí, né? Do papel até agora, muitas alterações aí na forma de entrega. Uma curiosidade minha aqui mesmo é em relação a, se for da renda, né? Imposto de renda é imposto que você paga em relação à sua renda. Isso. Se a pessoa, por exemplo, ela ganhou uma grande quantia, assim, ganhou o BBB, por exemplo, e ganhou uma grande quantia, isso interfere no imposto de renda? Porque não é uma renda, é só uma quantia que a pessoa ganhou. Ela é uma ali. renda. É uma renda. Prêmios de loteria, prêmios do BBB, é uma renda. Nesses casos, o valor já vai descontado, como eu falei, né? O governo não confia na pessoa, ele quer que a empresa que está pagando pague antes para ele. Então, ele já vai descontado para a pessoa. Então, o BBB, por exemplo, já vem o desconto, ele não vai receber aquele valor. Aquele valor de prêmio, ele já é um valor líquido. O que é isso? Já é descontado os impostos. Tá? Então, o valor em si é bem maior. Mas ele só ganha aquele valor porque ele já vai pagar o imposto. Lógico, na hora de fazer a declaração, aí existem alguns critérios que a gente vai selecionar ali, analisar e estudar. E você pode ter muita parte desse valor que foi pago durante o ano de volta. O governo devolve. Se você pagou a mais, ele devolve. Então, por que é importante fazer a declaração? Porque a declaração ela é um ajuste daquilo que aconteceu no seu ano. Se você pagou a menos do que deu devido, vai ser calculado ali a diferença, tem que pagar a diferença. Se você pagou a mais do que o devido, você recebe de volta, que é a tão conhecida restituição.
E aí tem muita gente que pergunta, outra coisa que é importante, conhecer o sistema. Muita gente pergunta para mim, como que eu faço para restituir imposto? Se você não pagou imposto durante o ano, não vai restituir. Não existe valor a restituir se você não pagou. Só restitui, só tem de volta aquilo que foi pago a mais. Então, tem muita gente que não paga imposto nenhum durante o ano e quer tentar restituir, pergunta como é que faz. Vejo todo mundo restituindo, como é que eu faço? Quero restituir também. Não sabe nem o que é uma restituição. Então, por isso é importante o conhecimento. Saber o que é o imposto, saber para que ele serve. Até mesmo, eu costumo falar muito assim, imposto, apesar de ser chato pagar, ele é fundamental. Porque é com o imposto que os países conseguem fazer aquilo que eles têm que fazer para a população. Sem imposto não existe infraestrutura, não existe saúde, educação, não existe nada. O errado não é o governo cobrar muito imposto, as leis terem ter muito imposto para pagar no país ou tal. Não é, o erro não é esse, o problema não é esse. O problema é que nós não conhecemos o sistema tributário, não conhecemos o sistema de impostos, e isso não nos dá a chance de reclamar por aquilo que tem que ser feito. Muita gente fala, eu pago IPVA, por exemplo, e minha rua está esburacada. O IPVA não serve para buraco de rua, o IPVA serve para tudo do município. Para manutenção de escolas, manutenção de tudo do município, de todos os serviços, gari e tudo mais. Então, essa falta de conhecimento é muito prejudicial para o próprio país, porque se as pessoas soubessem que elas pagam imposto e que, por isso, elas têm o direito de cobrar e elas deveriam cobrar, aí eu acho que a coisa poderia ser um pouco diferente. Mas não, as pessoas não sabem o que pagam, não sabem cobrar, acham que pagou demais, querem pagar menos. Todo mundo pensa em tentar encontrar um jeitinho de burlar um imposto a pagar. Porque o governo não faz a parte dele. Tá, mas aí como é que você vai cobrar se você também não está fazendo a sua? Então, eu sou muito favorável ao conhecimento, ao estudo, e isso pode ser passado desde criança, né? Por que você pode trabalhar, como é que você cuida do seu dinheiro, como é que você cuida de uma mesada, a criança pegou lá, não tinha de R$2, vou comprar bala, será que precisa comprar bala, gastar tudo em bala? Gasta R$1 na bala e guarda R$1 no seu cofrinho lá, entendeu? Essas coisas, essa educação é muito importante para tudo. Para um país melhor, a gente precisa disso. Sim, como no nosso colégio a gente tem educação financeira, é muito importante a gente ter para esses pormenores, por exemplo, do IPVA do carro, que não é só para o carro que você está sendo esse imposto, não é só para melhoria de estradas, essas coisas. Então, as pessoas terem conhecimento disso desde pequenos, para chegarem no futuro deles, como a gente que já está no segundo ensino médio, chegar no nosso terceiro e para a nossa vida adulta já tendo conhecimento de tudo isso, né? Isso, até porque todo mundo que se formar vai trabalhar. Com certeza. Né? Então, vai pagar imposto. Só não paga imposto se você não estiver trabalhando, né? Na verdade, a gente paga imposto para tudo, né? Você comprou uma água no semáforo, apesar do vendedor do semáforo não estar pagando imposto, né? Se ele não for regularizado, mas ele, para comprar aquela água, a empresa que vendeu para ele pagou. Então, existe o imposto, ele existe em tudo. Mas essa falta de conhecimento, as pessoas, não quero, não gosto de saber de número, não quero, não entendo. Eu pego muito cliente assim, sabe, que, eu tô toda enrolada com as minhas contas porque eu não entendo nada e eu não gosto, eu não quero entender. Gente, você precisa entender, não é questão de gostar, é questão de necessidade. Como é que você vai entregar a sua vida financeira na mão de alguém se você não faz a menor ideia do que a pessoa vai fazer, por exemplo, do que vai acontecer? Então, primeiro que é importantíssimo que a pessoa saiba cuidar dela. Mesmo se ela não quiser, tudo bem. Se ela quer contratar alguém, tudo bem. Mas você tem que saber. A minha mãe sempre falou assim, se você vai contratar uma empregada na sua casa, você tem que saber cuidar da casa para mostrar para ela o que você gosta que seja feito. Se você não sabe cuidar, ela vai fazer qualquer coisa e você não vai poder nem reclamar, porque você não sabe cuidar. Então, minha mãe sempre falou isso. Não importa, você pode ter empregado, pode ter 2, 3 cozinheiros e tudo mais, mas você tem que saber fazer para saber cobrar, né? Para saber mostrar como é que você gosta. É a mesma coisa para as empresas. Você tem que saber fazer, o básico, pelo menos. E isso vem desde o início, desde lá atrás. A pessoa sabe cuidar do dinheiro dela. Hoje em dia, a gente fala muito, muito, muito em investimento, né? Em ações, a gente teve um aumento de ações assim, na época da pandemia, todo mundo que não tinha o que fazer começou a comprar ação, né? Não tinha o que fazer com o dinheiro, começou a comprar ação. Então, a gente teve gente assim, que nunca tinha comprado uma açãozinha sequer, não sabia, sempre foi uma coisa assim, muito fora do padrão do brasileiro.
Agora já está uma coisa muito comum, né? Você Sim. tem investimento em ações, investimento em fundos de investimento, né? Fundos imobiliários. Ninguém nunca soube fazer o que era. E hoje em dia você tem muita gente investindo e fazendo. E por que é interessante isso? Porque a gente vê que as pessoas começaram a ir atrás e tentar conhecer isso, né? E coisas que a gente poderia ter conhecido isso lá atrás. Muita gente deixou de investir, talvez, e ganhar dinheiro ou qualquer coisa, mas por falta de conhecimento, não fez. Então, o conhecimento ele é importante para isso. E você vai saindo do ensino médio, indo para a faculdade, a tendência é começar já, girar o dinheiro e aí você tem que saber lidar com ele. É importantíssimo. Sim, sim, pelo menos nas nossas aulas de educação financeira, a gente aprende bastante sobre a gente começar já a ter uma nossa reserva de dinheiro, também saber quais são os sonhos que a gente quer ter, então a gente ter guardado para os nossos sonhos, estipular o tempo, tudo, para conseguir que tudo dê certo na nossa vida. Então, saber essas coisas básicas para que no futuro a gente consiga trilhar um caminho bom. Isso, nossa, isso é fundamental. Você saber, eu quero fazer tal coisa. Como que você vai chegar lá? O que você vai fazer para chegar lá, né? Então, estabelecer se organizar dessa maneira é importantíssimo, porque senão, né, você fica perdido e muita gente fica perdida aí, começa uma coisa, não termina, faz outra, não termina, porque não tem um foco, não tem um direcionamento. Isso é fundamental para tudo. Focando nesse tópico da educação financeira, você consegue dar um resumo do que para você é essencial numa aula de educação financeira? O que é essencial para a gente aprender para conseguir seguir da escola para fora, da vida para fora? Eu acho que essencial é você conseguir passar para o aluno o quanto isso vai ser importante para ele. Porque se a pessoa não entender a importância daquilo, ela pode ouvir milhares de aulas e ela não vai levar adiante. Então, ela tem que entender a importância. Mostrar, hoje a gente não tem no Brasil, que é um problema sério, é a questão da previdência. A previdência é muito complicada no Brasil. Nós vamos ter aí um crescimento de idosos no país cada vez maior, né? A quantidade de idosos cada vez maior, pessoas dependendo da previdência. Então, hoje nós temos cada vez menos jovens entrando no mercado de trabalho para contribuir. Um erro que é muito grande, que isso também não é ensinado para ninguém. A previdência social, a aposentadoria, você não paga a sua aposentadoria para você, você paga para quem está aposentado hoje. Então, quem trabalha hoje obrigatoriamente paga o INSS, que é um imposto obrigatório. Quem paga o INSS, ela não está pagando para garantir o futuro dela. Ela está pagando para garantir os aposentados de hoje. Claro, ela vai ter uma garantia do governo de que você vai pagar agora, lá na frente você vai ter direito. Mas será que vai ter dinheiro para pagar? Será que o governo vai ter dinheiro? Porque cada vez menos pessoas estão no mercado de trabalho para pagar e cada vez mais pessoas estão se aposentando. Isso é um problema seríssimo no país. Então, se o jovem não entender a importância dele manter uma organização para ter um futuro, é muito difícil, porque o tempo passa muito rápido. Hoje vocês estão aí no 2º ano. Daqui, quando vocês menos esperar, vocês já vão estar lá com filhos, já pensando na aposentadoria. E é assim, gente. Parece que é coisa de mãe falando, mas é verdade. É muito rápido. E a gente, quando é jovem, a gente tem a tendência de achar que tudo vai dar tempo. Ah, vai dar tempo, não preciso fazer agora, porque vai dar tempo, vou conseguir, não sei o quê. Ah, não, ano que vem eu penso, ano que vem passa, e depois passa outro. Quando você vê, cara, não deu tempo. Sabe? Aí você fala, não, eu já tenho, se eu quiser me aposentar com 60 anos, eu tenho só mais 10 pela frente. Eu, no meu caso, tenho 15 só, mas é pouco tempo. Entendeu? Então, e aí você vai ter que juntar mais dinheiro, né? Você vai ter que estar trabalhando, ganhando mais dinheiro para juntar mais dinheiro para dar tempo de juntar aquele montante que você espera ter para o seu futuro. Então, o que falta hoje no brasileiro é essa consciência. Eu acho que era importantíssimo a escola manter isso, conseguir passar isso, essa consciência de que o tempo passa rápido e ser prevenido é fundamental. Então, essa consciência, porque depois que entra na cabeça, entendeu? Aí a coisa flui, aí vai mais fácil.
Sim, enquanto sim. é jovem. Porque É. depois, não adianta entrar na cabeça quando é velho, Que que aí já fica não mais é tempo, difícil. né? Tem tanta coisa para correr atrás que é difícil Não E encaixar dá as já teve um coisas. tempo. pouco de erro do passado, e aí tentar conciliar tudo que aconteceu no passado para você conseguir se arrumar agora demora cada vez mais. Exatamente. Então, enquanto é jovem, né, aproveita enquanto não tem muita coisa para correr atrás, muita preocupação, muita despesa, porque depois a vida vai trazendo as coisas, as obrigações, e a gente vai, né, tendo que encaixar tudo. Então, aproveita para aprender, para seguir, para se especializar. Tem muito curso de investimento, tem Sim. muita coisa sobre investimento falando, então eu acho que você não precisa ter muito dinheiro, né? Gente que está começando a investir com R$ 50 por mês. Aí a pessoa fala, mas R$ 50? Mas começa e depois vai aumentando, né? Mas o importante é começar para aprender como é que funciona. Aí depois vai se organizando, vai trabalhando, vai aumentando, mas aí já sabe como é que a coisa flui. Principalmente esses novos bancos digitais, assim, eles têm bastante coisas, recursos que nos ajudam nisso. Então, eles colocam, assim, que você só coloca uma reserva de R$ 100 ali, e aí vai, conforme o dinheiro vai crescendo lá dentro, você vai continuando colocando cada vez mais. Então, Tem. os novos bancos estão nos ajudando um pouco nisso, sobre ter esses conhecimentos. É outra facilidade da inteligência artificial, né? Da tecnologia, Aham. que foram os bancos digitais. Eu acho que isso facilitou muito para muita gente. Muita gente ainda não confia. Eu tenho conta em banco digital há anos já e tá tudo bem, nunca tive problema nenhum. E isso realmente você está tudo, né? Ainda mais para a geração nova que está tudo ali, né? Já, tudo no celular. tudo é no celular, então você chega ali com um clique e você já faz o investimento, já trabalha ali, você pode investir em dólar, pode investir, né, várias formas de você guardar um dinheirinho, mas começar é importante. Me vai pingando aos pouquinhos, mas daqui a uns anos vocês vão ver que vocês já estão assim, nossa, anos-luz da frente do que pessoas que não sim. começaram. Você está falando bastante sobre. A gente está falando bastante aqui sobre a questão da nossa organização, se prevenir. Além do investimento, você tem mais alguma outra dica de como se organizar para a vida a seguir? Mas isso você diz o quê? Financeiramente. Financeiramente, basicamente é isso. Agora, Se organizar com imposto de renda, se então, organizar para pra tudo imposto de isso. renda, sim. Para imposto de renda é um problema, que as pessoas também tendem a não fazer isso. É, guardar documentos, né? Embora a gente viva num mundo digital, a gente tem documentos digitais. Mesmo digitais, a gente tem documentos. Então, todo mundo tem né? A maioria das pessoas tem um computador em casa, né? Então, vai lá salvando, abre uma pastinha, vai salvando. Ah, passou no dentista, o dentista deu nota fiscal, né? Deu um comprovante, Fazer uma planilha no separa, Excel, colocar todos os seus gastos, faz uma assim, planilha. para você Isso ter gerenciamento, né? isso também, para o próprio gerenciamento de casa é importante, né? Você ter uma Sim. planilha, porque para você saber o quanto você está gastando, quanto não está gastando. Ou quanto está entrando. Exatamente. Se a ração do cachorro está muito cara, você tem outra para comprar mais barata, se tem alguma coisa para poder diminuir o custo. Você tem que cortar a pizza de final de semana, tem que saber tudo isso. Exatamente, porque às vezes aquele cafezinho pode, isso é Sim. assunto de economista. Não, não é. Porque hoje em dia está tudo caro demais, né? Então, você vai tomar um Caramba. cafezinho na esquina, é R$ 10. Mas se você for todo dia, vê aí, quanto que vai dar no mês? Bastante. Não é verdade? Então, assim, é difícil. Você, mas eu não quero cortar. Tá, então vê outra coisa. Mas se você tem na mão, se você tem ali registrado, você consegue enxergar. Isso vale tanto para as pessoas quanto para as empresas. As empresas, muitas vezes, não têm, por mais incrível que possa parecer, a maioria não tem esses registros, não sabe para onde está indo o dinheiro, não sabe o que está acontecendo. Aí, eu não consigo ter reserva porque não sobra dinheiro, não consigo ter lucro, né? Todo mundo quer lucro. O que é lucro? É o que sobra. Você pagou. Sobrou esse dinheiro. Nossa, isso aí é o lucro, deu lucro. Não tem lucro. Por que não tem lucro? Tem que saber o que está acontecendo. Você está anunciando pouco, está investindo pouco em marketing. Marketing é importante. Você não está, estou investindo bem, mas não vem. Você está investindo para o público certo? Você está trabalhando para o público certo? Isso é uma coisa que a contabilidade pode ajudar a fazer, né? Então, é até interessante. Eu gosto muito de auxiliar quem está começando um negócio. Eu gosto muito de auxiliar, de falar, olha, você pode fazer, vai procurar o público tal. Teve uma ocasião no escritório, um cliente, ele abriu uma empresa, isso há muitos anos atrás, abriu uma empresa, acho que vocês não vão saber o que é isso, loja de R$ 1,99.
Na época que era realmente tudo que você comprava lá era R$ 1,99. Aí ele abriu uma loja, mas assim, uma baita de uma loja, mas um lugar que não passava ninguém na porta, sabe? Passava carro, ônibus, ninguém parava para andar ali, para entrar na loja dele. Não deu certo. Por quê? Porque ele não soube analisar o lugar que ele ia abrir a empresa. Ele saiu dali e abriu na boca de uma estação de metrô. Aí, gente, aí foi, né, estourou. Abriu 2, 3 lojas depois. Mas por quê? Porque ele, no início, ele não estava tendo essa visão. E isso é importante. Eu sempre falo, na época da pandemia mesmo, eu falava muito, eu falo, é importante, antes da pessoa que pensar em abrir uma empresa, por exemplo, consultar um contador, para ter essa visão, porque às vezes ele não tem, às vezes ele não está enxergando aquilo, ele está tão empolgado com a ideia. Eu vou fazer um quiosque de churrasquinho. Ele está tão empolgado porque ele sabe fazer o churrasquinho, que ele não está se preocupando com o que vai acontecer, como que ele vai conseguir vender o churrasquinho, né? Não basta só não pensar saber, só tem que... no micro, né? No macro. Exatamente. Gerenciar tudo que vai acontecer para a tua empresa. Não é só a sua ideia, saber onde vai colocar, como vai ser. Então, tudo isso. Exatamente. Já pesquisou o ponto, já sabe onde vai colocar, você já sabe quanto que você vai gastar, o churrasquinho, quanto que você vai gastar com o palitinho, quanto que você vai gastar com guardanapo, né? Você tem essa previsão, isso é planejamento. Porque é muito mais gasto do que a gente imagina, né? Muito, Sim. muito, muito. Não é só chegar lá e vender o churrasquinho, entendeu? Você pode fazer o melhor churrasquinho do mundo. Mas, primeiro, se você não tiver uma boa apresentação, o povo olha e fala, não vou comprar isso aqui, não. Né? A apresentação, a imagem é tudo, não Uma adianta. grelha suja ali, não vende. Não vende. E aí é produto de limpeza, tudo isso vai no negócio. E isso é planejamento. E planejamento que falta muito nas empresas e o planejamento que falta na vida financeira das pessoas. Tudo é na base do planejamento. Se você não planejar, não vai. A coisa flui de um jeito empurrado, mas não vai do jeito certo. Sim. Então, aí coisas que você poderia já ter pensado antes, se você tivesse planejado tudo seu, você acaba na frente se perdendo por conta da falta do planejamento. Exatamente. Você tem que saber para quem que você vai vender. O churrasquinho vai ser churrasquinho gourmet, que hoje tudo é gourmetizado, né? Tudo é assim para vender mais Chama caro. mais atenção. Chama mais atenção. Vai ser o churrasquinho gourmet ou vai ser o churrasquinho de gato ali da esquina mesmo, aquele comum. Então, é tudo isso, né? Porque aí o preço também vai variar com relação a isso. Então, o planejamento é fundamental para tudo isso. Você tem mais alguma dica ou curiosidade para quem quer seguir e finalizar, para quem quer seguir para essa carreira de contabilidade? Olha, a dica fundamental o que eu sempre falo é você, primeiro, não se importar no início, não se ater muito ao valor salário apenas, entende? Isso para qualquer área. Eu acho que para qualquer área, se você está no início que eu digo assim, estágio, né, ainda não se formou, está procurando uma qualificação, está procurando uma prática. Nós temos regras trabalhistas, óbvio, né? Tem que seguir, as empresas têm que seguir as regras trabalhistas, eu não estou falando isso. Mas deixar um pouco de lado aquela pretensão de, nossa, eu vou começar agora, eu já tenho 3, 4 anos de faculdade, eu quero receber tal coisa, X. Não. Procura com o peito aberto. Vai procurar um caminho? Procura com o peito aberto, aceita aquela sugestão. Às vezes a coisa não é tão boa, mas ela serve de degrau para você ir para um passo seguinte, entendeu? Para você galgar cada vez mais o seu caminho de uma maneira mais fácil, mais ideal. Eu acho que isso é o que está faltando, de repente, um pouco na geração atual, sabe? Eu acho que, né, por ter tido tanta facilidade de tudo, né, as informações vêm muito fácil, você tem tudo na palma da mão, tudo é muito imediato, não existe mais, não precisa mais esperar. A gente vê pelas crianças, a criança liga lá o YouTube, vê tudo, liga lá a TV por assinatura e vê o desenho a hora que ela quiser. Ela não tem que esperar o dia X, o horário X para assistir, ficar naquela ansiedade. Nossa, só passa uma vez por semana o desenho. Isso acabou. E esse imediatismo da nova geração está refletindo no mercado de trabalho. Todo mundo quer um resultado rápido que não existe. Não existe. Nem com a empresa, o empresário ele abre uma empresa achando que em 6 meses ele vai ter o resultado. Não tem. Para vocês terem uma ideia, contextualizando aqui o prazo, né? Nós temos aí uma pesquisa, o Sebrae é um órgão que ajuda, que apoia as pequenas empresas e tal.
E eles, de tempos em tempos, eles fazem pesquisas de mercado, pesquisas de abertura e encerramento de empresas. 80% das empresas abertas, elas não duram 5 anos. Não duram. Por quê? Porque aí uma boa parte desses, 80%, chega até 5 anos, vamos dizer assim. Metade disso não chega a 2 anos, sabe? Elas vão fechando, vão fechando, vão fechando. Por quê? Faltou planejamento, tem um imediatismo, achando que a coisa vai fluir muito rápido, vai começar a ter lucro rápido, sabe? Não teve um valor para investir. Então, imediatismo é ruim em todas as áreas, em todos os setores. E para quem está começando na carreira, também precisa ter paciência, coisa que ninguém mais tem. Sim. Calma e tranquilidade e embora para frente. Muito obrigado por esse papo, então, Jean. Muito obrigado pelas dicas, por tudo isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Adorei conversar com vocês. Obrigado a toda a equipe aqui, todo mundo, né? A oportunidade também de a gente estar aqui, né? Confiar na gente conseguir apresentar esse podcast para vocês. Então, é isso, obrigado gente. pelo Obrigado. convite e tudo mais. E obrigado por tudo. Um beijo a todo mundo que está assistindo. E é isso. Eu que agradeço. Beijão para todos. Beijo. Espero todo mundo assistindo. Sim.